o arrebatamento realmente aconteceu. Inúmeras notícias a gente vê aí, eu poderia estar falando sobre isso também, mas eu prefiro trazer um estudo para você, de que é o que eu realmente penso e acredito, porque por mais que falam tanto desse arrebatamento secreto, eu gosto de prova, eu vivo por prova, né? Então, o arrebatamento é realmente bíblico, né? A teoria do arrebatamento secreto, pré-tribulacionista. A doutrina cristã do arrebatamento, ser levado para encontrar Cristo nos ares, é bíblica e muito antiga. Aparece já nos escritos de Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 1 e Coríntios 15. Mas a interpretação moderna de que o arrebatamento aconteceria em um evento secreto, antes da grande tribulação, pré-tribulação, surgiu no século XIX, né? Então, antes disso, não existia essa conversa de arrebatamento secreto pré-tribulacionista, né? Como existe nos estatutos das igrejas mais modernas, criadas após o século XIX. Como surgiu? Em 1830, na Escócia, uma jovem chamada Margaret MacDonald, ligada a grupos carismáticos na Escócia, relatou uma visão profética de que haveria um arrebatamento secreto dos crentes antes da tribulação. Então, quando você lê o Apocalipse, essa carta de amor, onde você vê a misericórdia de Deus até o fim, como a misericórdia de Deus é longânima, porque isso poderia ter acontecido já há 2000 anos atrás, mas Deus é tão longânimo que Ele está todos os dias esperando mais um dia para que esses eventos se cumpram. Então, quando você lê em Apocalipse, os crentes estão lá, e eles são mártires, né? Eles são os últimos mártires para completar o número dos mártires que precisa completar. Então, eles estão lá no Apocalipse. Eu vejo eles do começo ao fim, sempre vi. Então, essa história do arrebatamento pré-tribulacionista das igrejas mais modernas que surgiram após o século XIX, ali para o século XX. Então, essas têm esse ensino no seu estatuto, né, das diretrizes da igreja. Então, eles passam a ensinar que existe um arrebatamento antes da tribulação, porque teve essa visão ali, né? Então, John Nelson Darby, entre 1800 e 1882, ele viveu, né? Foi um pregador britânico, fundador dos Irmãos de Python. Ele pegou essa ideia e sistematizou dentro da sua teologia chamada dispensacionalismo. Então, Darby espalhou a doutrina na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, a partir da década de 1860. Então, a partir de 1860, essa ideia do arrebatamento pré-tribulacionista se espalhou por todos os Estados Unidos, e como nós aqui somos muito fruto dos Estados Unidos, recebemos essa doutrina muito forte, mas na Europa e em outros países ela não é tão forte quanto aqui, né? Por isso que filmes de arrebatamento fazem muito mais sucesso no Brasil e nos Estados Unidos. Então, esse Darby, né, John Nelson Darby, ele espalhou a doutrina, né? No século XIX, nos Estados Unidos, o ensino ganhou força, principalmente com a Bíblia, né? Então, teve uma edição de uma Bíblia de referência Scofield, em 1909. Então, essa Bíblia era muito usada, ela foi muito imprimida e todos a tinham, e ela tinha essa referência na nota de rodapé, né? Que incluía notas de rodapé defendendo este arrebatamento pré-tribulacionista. Então, ela ganhou força, ganhou pé, porque tinha essa nota de rodapé agora se referindo a isso, não é? E isto popularizou a teoria entre evangélicos norte-americanos, né? Então, essa Bíblia
americana de 1909 acabou popularizando isto, não é? Resumindo, a ideia bíblica de um arrebatamento vem do apóstolo Paulo, no século I, né? A teoria do arrebatamento secreto, antes da tribulação, surgiu em 1830, com Margaret MacDonald, e foi difundida por John Nelson Darby. Foi nos Estados Unidos, no final do século XIX e início do século XX, que essa visão se consolidou e se espalhou por todo o mundo. Então, quando você vai ver o arrebatamento de Tessalonicenses, que é onde fala, né, 1 Tessalonicenses 4, 1, ele vai falar do arrebatamento. Primeiro, os mortos salvos ressuscitam e sobem. Então, você vai ter um arrebatamento dos mortos primeiro e depois dos vivos também sobem. Então, isso tudo acontece antes da destruição total de toda a terra, para que depois, né, só Jerusalém ali, só os israelitas convertidos vão ficar, porque todo o resto será queimado com o brilho da glória de Jesus quando ele vir. Então, essa destruição total dos ímpios, ela vai acontecer quando Jesus vir dos altos, junto com os salvos e os santos. Então, os arrebatados já vão vir com Jesus ali. Por isso que eles vão ser levados antes dessa grande destruição que vai acontecer ali nesse ápice final do Apocalipse, né? Que vamos dizer que é o ápice total, onde tudo acaba, né? Então, os mortos terão que subir primeiro, e aí os vivos que são salvos também subirão, né? Isso acontece antes da vinda de Jesus nas nuvens, né? Isso após o reinado do anticristo. Então, o anticristo vai reinar ali também durante 7 anos a partir de Israel, né? É o que se acredita. Então, eles vão acolhê-lo realmente como Cristo e vão adorá-lo como sendo Cristo verdadeiro. E só vão cair a ficha, né, como se diz, só vão acordar que foi um engano quando Cristo realmente vir nas nuvens, né? Então, é essa o entendimento que deveria se ter, né? Mas com essa visão dessa mulher ali, a Margaret, é uma jovem, ela não tem nem título de igreja nenhuma, ela é simplesmente o nome dela. E também John Nelson, né, que foi um pregador, então esse tem um nome, né, pelo menos foi um pregador. Ele então disseminou esse ensinamento e ele criou uma associação chamada Irmãos Plymouth. Então, foi assim que surgiu essa ideia que nós brasileiros somos talvez o país que mais acredita, e eu acho que eles vão sumir com o povo aí para dizer que aconteceu o arrebatamento, mas eu acredito mais que isso é uma teoria para sumir com gente, né? As pessoas que estão atrapalhando o sistema. Não é à toa que constrói tantos e tantos bunkers, alguma finalidade tem, não é somente para se esconder, mas com certeza para esconder gente que eles querem sumir com esse povo, que eles não suportam a verdade, e a mentira é o que mantém todo esse sistema andando. E então a gente que prega a verdade acaba sendo metralhado, né? Então, graças a Deus, né, o público desse meu canal não é tão fora da caixinha, né? Não é tão né, dentro da caixinha, já é um povo mais fora da caixinha, e há de concordar comigo que o arrebatamento é pós-tribulacionista, ele é antes da grande destruição final, que é quando Jesus virá, né? Então, é assim que temos essa visão aqui. Então, o arrebatamento não aconteceu. Aquela história daquela visão lá também não foi correta, né? Isso infelizmente, a África hoje tem sido ensinada principalmente por missionários americanos, né? Tanto da América do Norte como aqui do Sul. Então, eles vão lá e disseminam esse ensino, e
O povo lá acredita demais e acaba até tendo sonhos e imaginando que realmente pode ser um arrebatamento secreto, né? Mas quando eu ver que nos cemitérios tem túmulos abertos, então eu vou acreditar. Mas ainda assim pode ser mãos humanas forjando uma situação, né? Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Então, o Senhor, quem vai descer do céu? Né? Então, quando o Senhor descer do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando que Jesus volta? No final da grande tribulação. Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com os mortos nas nuvens, né? A encontrar-se com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, eu não vejo nem em 1 Tessalonicenses e nem em 1 Coríntios o arrebatamento pré-tribulacionista, né? Então, em 1 Coríntios 15, 51, 52, eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Quando vai ser a última trombeta? Lá no final também, né? Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, é como se ali o nosso corpo já se tornasse eterno. Essa transformação será tipo uma morte para essa vida e uma vida eterna, né? É um corpo transformado. Esse texto deixa claro que será um acontecimento visível e transformador, não algo que pode passar desapercebido. Então, vai ser algo muito notório. E Jesus, ele deixou bem claro, né, em Mateus 24, 36, porque Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora, então não tem como marcar data para isso. Muitas vezes, pessoas tentam marcar datas, mas isso sempre leva a frustrações. A confusão também vem do fato de que Jesus falou de sinais. Então, esses sinais praticamente todos temos, né? Guerras, pestes, terremotos, esfriamento do amor, né? Então, o amor, né? Hoje em dia, o repúdio reina nas igrejas. Vamos repudiar e casar contra. Então, amor é o oposto de repúdio. Pessoa que teve a capacidade de repudiar alguém não tem amor, nunca terá, né? Então, aumento da iniquidade, Mateus 24. Então, a iniquidade, ela sem... Como que a pessoa pode... Às vezes a gente pensa assim, a pessoa era tão boa, cuidava tão bem da casa, dos filhos, era tão amoroso, de repente, por causa de um repúdio, vira as costas, finge que não existe, pode passar pisando por cima dos próprios filhinhos, passando fome, e lá quer dar uma de bom samaritano com estranhos. Então, a gente vê que a iniquidade nos últimos dias vai tomar realmente conta do ser humano, né? Que já estão acontecendo. Então, justamente porque tudo isso já está acontecendo, parece que já é o fim, né? Mas eles são apenas os princípios dessas dores e não o arrebatamento em si. Então, fica assim, o arrebatamento é futuro, será um acontecimento mundial, súbito e transformador. E enquanto ele não acontece, a nossa missão é vigiar e estar preparado. Mateus 25, 13. Isso em todo o tempo, independente se alguém fala que vem hoje ou vem amanhã, ou vem daqui a um mês, você deve ter consciência que você deve estar preparado em todo o tempo, porque todos os dias temos pessoas morrendo, todos os dias temos pessoas partindo, mais cedo ou mais tarde, sem a carta de aviso. Então, não fique esperando ter um aviso que vai ser o fim.
simplesmente esteja preparado em todo o tempo, né? Então, é essa a mensagem que eu quero te deixar. Esteja preparado em todo o tempo, porque vale muito a pena. Vai ser bom para você, para sua família e para todos em seu redor, né? Esteja preparado em todo o tempo. Fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.